Ótima atualização no Vasco. Tem também uma novidade sobre artilheiro ignorado pelo futebol brasileiro e que segue fazendo sucesso na América do Sul. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o presidente da República Lula criticou Neymar e jogadores da seleção. Em entrevista à TV Brasil, o presidente disse, abre aspas, a gente pode ser campeão do mundo, mas não estamos essa Brastemp toda, embora os adversários também não. O problema é que a gente não tem mais um ídolo. Essa molecada tem que saber o seguinte, eles estão jogando em nome de um país de 215 milhões de habitantes. E essa meninada tem que lembrar sempre o que eles eram antes da fama. A pergunta que eu deixo para você, você concorda com o presidente da República? O Brasil já não tem mais craques, já não tem mais ídolos. E essa seleção tem ou não chance de título? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco espera assinar o memorando de entendimentos com Marcos Lamacchia para a venda da SAF do clube até o fim desse mês. Existe convicção de que o acordo será aprovado no Conselho Deliberativo. Dentro de campo, o Vasco perdeu para o Olímpia de virada e agora vai ter de vencer na última rodada para sonhar com a classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Informação importante, Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos. E o tricolor é sim uma opção real, mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar, de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. Excelente notícia para o torcedor do Vasco. Nos últimos dias pintou uma preocupação em relação ao acordo para a venda da SAF para o Marcos Lamacchia, graças a uma ação do Banco Bradesco. Mas a excelente novidade veio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É que a 20ª Câmara de Direito Privado do TJRJ negou o recurso do Banco Bradesco que tentava anular a homologação da recuperação judicial Cruz Maltina. Esse parecer, em segunda instância, confirmou a legalidade dos descontos. Trazendo para um português mais claro, o Banco Bradesco tentava mostrar na justiça que a recuperação judicial do Vasco foi ilegal, mas o entendimento do Tribunal de Justiça foi favorável ao Cruz Maltino. Para o Marcos Lamacchia, filho do dono da Crefisa, seria muito mais arriscado pensar em comprar a SAF do Vasco se o acordo da recuperação judicial, que provou ou colocou todas as dívidas do Vasco dentro de certos espaços, muito mais quantificada, qualificada e muito mais organizada, para o Marcos Lamacchia seria muito mais complicado levar essa história de compra da SAF vascaína adiante sem a recuperação judicial. Com o parecer da Justiça a favor do Vasco, a tendência é que esse memorando de entendimento seja assinado muito em breve e que o Vasco possa avançar na venda da SAF ainda no primeiro semestre. Nicola, ouvi dizer que o Thiago Silva será que vai para o Vasco? O Rosaldo hoje chegaram a falar de Thiago Silva no Vasco, de Thiago Silva no Atlético, de Thiago Silva voltando para o Fluminense. O que há de verdade? O Thiago Silva deixou o Porto, o contrato acabava agora na metade do ano e não vai haver renovação do contrato. Mas isso não significa que o Thiago Silva está sem mercado no futebol europeu, tal que possa voltar ao Brasil. Ele já deixou claro para pessoas que trabalham com ele que ele não tem a intenção de voltar para o Brasil. No momento ele tem 2 propostas da Europa e ficar na Europa é importante para ele, porque a família do Thiago Silva está na Europa, a esposa e os filhos, né? E diante desse cenário, tudo se encaminha para que o Thiago permaneça por lá. A maior possibilidade hoje para o Thiago Silva, aos 41 anos de idade, é jogar no Milan, tá? No Milan da Itália. O Milan fez proposta para que ele fique
por uma temporada e encerra a carreira, tá? Então, se ele aceitar essa oferta, ele assina até junho de 27 e se aposenta na sequência. Bora falar sobre um artilheiro ignorado pelo futebol brasileiro. Você já deve ter ouvido falar sobre Alex Arce, paraguaio hoje com 30 anos de idade e que faz sucesso no futebol da América do Sul desde 2024. Naquela temporada, pela LDU, foram 35 gols e 3 assistências em 44 jogos. O empresário dele, que é um paraguaio que fala português, ofereceu Alex Arce para todos os clubes brasileiros. Mas ninguém teve coragem de investir cerca de 2,5 milhões de euros. Esse negócio acabou sendo fechado com o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, para sorte deles e azar dos clubes brasileiros. Nessa temporada, o Alex Arce soma 11 gols em 16 partidas com a camisa do time argentino. Ele é, inclusive, o artilheiro da Libertadores, são 8 gols marcados em apenas 5 jogos. Mostrando que, mais uma vez, a desconfiança pelo fato de o atleta ter surgido mais veterano, mais velho e sem muito lastro, não se justificou. Vale a lembrança do Germancano, que também chegou muito tarde ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Vasco, do futebol colombiano. Existia muita dúvida sobre ele e o resto da história do Cano no futebol brasileiro é extremamente bonita. Vamos ver se agora, com mais uma temporada de destaque do Alex Arce, ele pode pintar no futebol mais rico da América do Sul. Hora de falar sobre uma suspeita de manipulação de resultado na Libertadores da América em partida com o brasileiro. Essa suspeita vem da Argentina. Uma casa de apostas pequena constatou um movimento atípico de apostadores imaginando que um jogador chamado Tomás Bottari levaria cartão amarelo numa partida entre Independiente Rivadavia e Fluminense, jogo da 4ª rodada do Grupo C. Esse cartão acabou sendo aplicado ao Bottari aos 36 minutos do primeiro tempo. Na primeira falta dele, ele coloca o braço na bola para cortar um passe do Castilho para o Acosta. Importante registrar que essa denúncia já foi repassada à Conmebol, que estuda os próximos passos. O Fluminense não tem nada a ver com a história, assim como o Independiente Rivadavia, em casos como esse, comprovando qualquer participação do atleta, é o jogador que é punido com suspensão ou até exclusão do futebol. Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando que ainda, nós tá falando do maior clube do Brasil, o Vasco da Gama. Desde já, neste sabadão, peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal e já ativa o sino das notificações para você sempre receber as principais atualizações do mercado da bola do Vasco. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!